Então lá, módulo 10, frente 1, bases do colonialismo mercantilista. Então eu já expliquei para vocês o que é o mercantilismo, essa política econômica, onde o rei ele interfere na economia, né, para a gente retomar aquela formação das monarquias nacionais, tá, quando Portugal e Espanha centraliza o poder político, econômico, né? Então a burguesia vai ter poder político e o rei, o rei poder político e a burguesia poder econômico. Então une aí a vontade, a fome, né? E a vontade de comer, tá? Então uniu, rei e burguesia fizeram essas alianças e a partir daí então começa o fortalecimento das monarquias. E na parte econômica, né, nessa interferência do rei na economia, como assim interferência, né? Tudo que a burguesia produz, o rei vai cobrar impostos, tá? É isso que é interferência, né? Tudo que produz tem que pagar imposto para a coroa, no caso aqui. Nós estamos falando basicamente aqui do mercantilismo, serve tanto para a França, né? A França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então, no ponto de vista, no que diz respeito à economia, é o mercantilismo, tá? O sistema, tá? Um vertente do capitalismo, o capitalismo comercial aqui já é capitalismo, né? O feudalismo, nesse momento, já fica para trás, tá? Tem algum resquício de feudalismo, mas o que predomina é o capitalismo comercial. E no ponto de vista político, nós temos o absolutismo, tá? Esse absolutismo que é o regime político. Então, absolutismo, regime político e o sistema econômico, capitalismo comercial, tá? Embasado aí no mercantilismo. Então lá, nós temos um Estado absolutista, tá? Onde o rei tem poderes absolutos, no momento em que o apogeu desse sistema absolutista, desse regime monárquico, né, monarquia absolutista, o apogeu desse regime vai entrar mais em evidência, né, o apogeu, o ponto alto assim, do absolutismo vai se dar na França, a partir do século XVII, tá, com o rei Sol, né, o rei chamado Luís XIV, na França. Então nós vamos ter o apogeu, o ponto alto do absolutismo na Europa, vai ser então na França. Então esse Estado absolutista, o rei, né, com poder centralizado, olha aquela setinha lá, rei, poder centralizado, todo o poder agora está na mão do rei, é impossível falar sobre absolutismo e não falar sobre o poder do rei na Idade Média. No período medieval, aqui já estamos falando da Idade Moderna. No período medieval, nós tínhamos o rei não tinha tanto poder, o poder do rei era decretar algumas leis, enfim, né? O poder que o rei tinha lá no período medieval, dentro do sistema feudal, né? Podemos dizer assim, era um poder simbólico, tá? Um poder, não tinha tanto poder. Quem tinha poder dentro do sistema feudal era a igreja, né? A igreja e o senhor feudal, eles tinham poderes políticos. O rei não tinha tanto poder, era um poder mais simbólico. Agora, a partir da formação das monarquias nacionais, esses territórios fragmentados que estavam no período medieval começam, esses reinos, esses ducados, condados, começam a se formar países, no caso Portugal, Espanha, mais tarde Inglaterra e França. A partir daí o rei começa a ter poder absoluto. Então, vocês estão entendendo que o rei começa a ter poder absoluto, poder centralizado na mão do rei. Tá? Rei com apoio de quem? Com apoio econômico da burguesia. Então, nós temos um tributarismo muito forte ali, tá? O rei começa a cobrar, ele decreta imposto a hora que ele quer. Ele faz qualquer decreto, né? Sem votação, tá? Não precisa votação, tá? Porque o rei, ele tem poderes absolutos. Nós estamos aí no regime, nesse momento, nós estamos no regime absolutista, século XV, século XVI. A gente começa já a Idade Moderna, tá? Começa um novo regime, o regime absolutista, onde o rei tem poder centralizado. É exatamente esse poder centralizado do rei
que vai, né, com o apoio da burguesia, tá? O rei com poder político centralizado, apoio da burguesia. Então é nesse momento que eles vão sair para as grandes navegações que nós já vimos lá, né? Por isso que nós temos que entender o que é o absolutismo, o que é o mercantilismo, para depois nós começarmos a falar sobre o processo de colonização, tá? Então, o poder político era chamado de regime absolutista, monarquia absolutista, onde o rei vai ter o poder centralizado. Todo o poder está centralizado na mão do rei. Tá? O rei decreta as leis, enfim, né, cobra os impostos, aumenta os impostos a hora quando bem entender, não precisa de um parlamento votando, ele que decide quando vai, né, aumentar os impostos. Mas essa questão, essa atitude do rei absolutista, lá na frente vai ter confusão, vai ter conflito, principalmente na Inglaterra, lá no século XVII, né? Mas isso aí nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Até aí tudo bem, né? Até o rei, ele tá com aliança ali com a burguesia, enfim, até aí tudo bem, mas à frente isso vai gerar um conflito, tá? É lá na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Então, beleza, nós estamos falando do século XV, XVI, né? E em relação à burguesia, a burguesia tem poder econômico, tá? Esse poder econômico que ela tem, onde o rei interfere nessa economia, é chamada de mercantilismo, tá? Ela está pautada aí tem base, né, no capitalismo comercial, tá? Mercantilismo. Então nós temos aí basicamente alguns tipos, né, de mercantilismo: o metalismo, comercialismo, tá? O industrialismo, né, que algumas nações começam a dar início ao processo de manufatura já, porque nós temos, em relação à industrialização, nós temos 3 etapas: primeiro o produto artesanal, manufaturado e depois industrializado, ou fabril, né? Então, dentro do mercantilismo, nós temos o metalismo, que no caso da Espanha, por exemplo, que nós estamos mais falando agora sobre Espanha, né? Estamos falando mais especificamente da Espanha, colonização espanhola na América. Já vimos sobre a civilização pré-colombiana, agora estamos falando sobre a base do mercantilismo, e depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre a colonização espanhola na América, propriamente dita. É importante a gente entender que o metalismo, ele é um tipo de mercantilismo, tá? Existiam vários tipos de mercantilismo. Nós temos ali o metalismo, por exemplo. O metalismo, ele é uma característica do mercantilismo mais adotado pela Espanha, tá? Pela Espanha. O que significa esse metalismo? Metalismo é quando uma nação, a riqueza de uma nação, é medida pelo tanto de metais preciosos que é extraído, que ela extrai, tá? No caso, né, a Espanha que vai adotar, então, esse metalismo, que é um tipo de mercantilismo, tá? O que é metalismo? Então, é um tipo de mercantilismo, é um tipo de mercantilismo que, por exemplo, a Espanha acabou adotando esse tipo de mercantilismo, né? Porque a Espanha que mais extraiu metais preciosos da América foi a Espanha. Aliás, a Espanha achou ouro, né? Achou metais preciosos primeiro do que Portugal. Portugal acha ouro aqui na América lá no final do século XVII, né? A Espanha acabou achando isso bem antes. E nós temos ali a primeira fase do capitalismo, né? Que é o capitalismo que eu falei para vocês, é o capitalismo comercial, tá? Essa fase do mercantilismo, que vai até meados do século XVIII, ela é uma fase do capitalismo chamada de capitalismo comercial, tá? Depois, a partir de meados do século XVIII, aí nós vamos ter, então, o capitalismo industrial, logo após a primeira revolução industrial. Então, nesse mercantilismo até o século XVIII, nós estamos falando sobre a primeira fase do capitalismo. Lá, intervenção do Estado na economia. Tudo que a burguesia produz, as relações comerciais, né, daí o termo comercialismo, que está ali do lado, o Estado vai interferir na economia.
quando quiser aumentar impostos, o Estado vai aumentar a hora que quiser, sem ter uma votação, sem o parlamento para votar, tá? E com isso, é claro, nós vamos ter ali um controle estatal, né? Um controle estatal muito grande. O Estado aumenta o imposto a hora que ele quiser, determina, decreta leis, né? A hora que ele quiser, porque ele tem poder absoluto. O regime político, nesse momento, é o regime absolutista, daí o nome absolutista, onde o rei tem poderes absolutos, tem controle total do Estado, por exemplo, né? Ele decreta leis, aumenta impostos a hora que quer, tá? E também faz julgamento de forma arbitrária, que isso vai estar mais evidente lá na Revolução Francesa, né? No caso da França, julga de forma arbitrária, ou seja, não tem, os opositores prendem, assim, sem julgamento, né? Isso é julgado de forma arbitrária. Então, o rei tem controle estatal, controle total do Estado, da economia também. Monopólio. O rei, ele vai ter controle estatal, né? Político, econômico, e também tem um monopólio. O que é o monopólio? Por exemplo, nós vamos ter lá um monopólio. Portugal, por exemplo, ele vai ter o controle total do pau-brasil, né? O que é esse monopólio? Somente Portugal tem um controle do pau-brasil aqui na colônia, tá? Algumas nações da Europa, nesse momento, século XVI, eles estão interessados também no pau-brasil, que o que o pau-brasil produz? Produz por isso que é pau-brasil, ele produz um pigmento vermelho, né? Que eles usavam para tingir tecido na Europa. Então, era um produto nobre na Europa. Vários países, nesse momento, vai estar interessado também, França, né? Inglaterra, eles vão estar interessados no pau-brasil. Mas quem tem o chamado monopólio desse produto, né? Isso vai ser evidente aí em toda a América, todo o processo de colonização na América, monopólio, né? Quem tem o monopólio, geralmente, é a metrópole. Tá? No caso aqui, o monopólio do pau-brasil, por exemplo, nós temos ali Portugal. Somente Portugal vai comercializar o pau-brasil, ou seja, se a Inglaterra, França, por exemplo, quiser comercializar o pau-brasil, não pode comercializar direto com a colônia, tem que comercializar com Portugal, por exemplo, no caso do pau-brasil. Daí o termo monopólio, né? Tem um controle. Aqui no caso do pau-brasil, só Portugal tinha um controle desse produto aí, que ele é um produto extraído da natureza, né? É uma extração vegetal. É diferente da cana-de-açúcar, que tem que plantar, né? O pau-brasil era uma extração, tá? Então, o Portugal que vai ter o monopólio, por exemplo, do pau-brasil. Daí o termo monopólio. O monopólio também, ele estava dentro dessas bases mercantilistas aí, né? Dentro dessa questão econômica, tá? Geralmente a metrópole que tinha um controle sobre a colônia, esse controle do produto. Colonialismo, né? O colonialismo, então, a partir das grandes navegações, essas grandes nações europeias, França, Portugal, Espanha e Inglaterra, basicamente essas 4 nações, eles vão ter colônias na América, tá? Nós vamos ver mais à frente, França também, França, Inglaterra, Espanha e Portugal, né? Ou seja, a colônia de Portugal, no caso, quando falamos em América Portuguesa, basicamente só o Brasil, né? Agora, América Espanhola é um pouquinho mais extenso, né? A América Espanhola ia desde do México até o Chile, tá? A França vai ter alguns territórios também, algumas colônias também na América, no caso do Haiti, né? Não é colônia, né? Territórios, né? Alguns territórios, no caso da Guiana Francesa, e a Inglaterra, no caso, as colônias do norte e tal, né? A colonização dos Estados Unidos, enfim. A balança comercial favorável. O objetivo também dessa política... Estão me ouvindo aí, pessoal?
Sim, professor, sim. Beleza. Sim, sem dúvida. Beleza. Essa balança comercial favorável, o que que é? O próprio nome está falando, né? Balança comercial favorável. O objetivo dessas nações, propondo, então, o colonialismo, colonizar principalmente a América, o objetivo principal era ter a balança comercial favorável, ou seja, um país, nesse momento, que tinha a balança comercial favorável, significa que o país está mais vendendo do que comprando, né? Isso é balança comercial favorável, onde o país estava no superávit, estava mais exportando do que importando, tá? Isso é a preocupação deles, né? Dessas nações que empreenderam aí colônias, principalmente na América. Mas, para manter a balança comercial favorável, nós temos mais que vender do que comprar, mais exportar do que importar, tá? Isso era a balança comercial favorável. Voltando aqui do lado direito, aquelas setinhas do lado direito, o plantation, né? Geralmente, o sistema de produção que eles usavam nas colônias era o plantation. O que significa plantation? Plantation é grande propriedade de terra, monocultura, tá? Grande propriedade de terra, monocultura e mão de obra escrava. Então, repetindo, então, o que é o plantation? É uma grande propriedade de terra, onde tem a monocultura, ou seja, monocultura que tem um produto principal, e mão de obra escrava, tá? E o industrialismo, que no caso das manufaturas, tá? Vou explicar rapidinho assim para a gente entender. Não podemos falar em indústria, mas está caminhando para o industrialismo nesse período aí, tá? Esse mercantilismo, ele acaba caminhando para o industrialismo. Uma futura industrialização, né? Quem vai ser pioneira aí já sabemos que é a Inglaterra, na famosa Revolução Industrial. Mas nós temos ali 3 etapas de produção. Primeiro, o produto artesanal, onde, o que é esse produto artesanal? Por exemplo, eu vou construir uma mesa, então se o produto artesanal, eu vou pegar e colocar várias peças dessa mesa até o final. Eu vou ter o controle da produção, né? Eu vou saber todas as peças que vão ser colocadas, então eu vou ter o controle dessa produção, tá? Controle do capital e o controle da produção. Depois tem uma fase intermediária, que é a fase manufaturada, tá? Onde cada um já vai fazer uma parte do produto, né? Cada um vai construir uma parte, vai fazer uma mesa, por exemplo, cada um vai fazer uma parte. Ou seja, já temos aí uma divisão do trabalho, tá? E o artesão, ele já não tem o controle do capital, tá? O controle do capital fica na mão da pessoa só. Então já tem já tem uma diferença aí, tem uma divisão do trabalho e já tem o quê? O capital já não fica, o artesão já não tem mais o controle do operário, do trabalhador, ele já não tem mais o controle do capital. A terceira e última fase, o industrialismo, né, a manufatura, ou fabril, que no caso isso vai ser mais evidente lá na Revolução Industrial. Aí sim, o operário, o trabalhador, ele não tem controle mais, né? Ou seja, também tem uma divisão do trabalho, mas quem tem todo o controle do capital já é o dono da fábrica, tá? Aí nós vamos ver mais à frente, lá na Revolução Industrial. Aqui nós estamos falando de manufatura, que é um processo de produção intermediário entre o produto artesanal e o produto industrializado. Aqui, metrópole e colônia. O objetivo principal, né, da relação metrópole e colônia dessas nações, principalmente Portugal e Espanha, a gente fala das 4, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. França e Inglaterra, ela é tido como navegações tardias, porque essas 2 nações vão se envolver em conflitos religiosos, tá? Vários conflitos religiosos nesse momento, século XIII, século XIV, né? Por conta desses conflitos religiosos, vai demorar para se unificar como nação, tá? Vai demorar para centralizar o poder. Então, é tido como navegações tardias, tá?
a Inglaterra e França, né, vai demorar um pouquinho para centralizar o poder. A França e a Inglaterra vão se envolver na famosa Guerra dos 100 Anos, né, isso vai atrasar as duas nações. Por isso que Portugal e Espanha são os pioneiros no que diz respeito às grandes navegações, e foram os dois primeiros países a se tornarem monarquias absolutistas. Não? A partir do momento que torna-se uma monarquia absolutista, o poder centralizado tem mais poder econômico e político para sair para as grandes navegações. Então, lá, pacto colonial. O que é esse pacto colonial? É uma relação entre metrópole e colônia. Mas qual era essa relação? Por exemplo, no caso de Portugal, vamos dar o exemplo de Portugal. Colonizando o Brasil, tá, Brasil colônia. A França, por exemplo, não poderia comercializar direto com a colônia. Tá? Tinha que comercializar com Portugal primeiro, no caso da colonização do Brasil. Tá? Ou seja, os ingleses que quisessem comercializar com o Brasil colônia, não poderia. Tinha que comercializar direto com Portugal. Tá? Daí, então, o pacto colonial. Ou seja, a colônia só mantinha relações comerciais com a metrópole. No caso do Brasil, por exemplo, Brasil colônia, os colonos não poderiam comercializar direto com a Inglaterra, tá? Tinha que comercializar somente com Portugal. Depois, sim, Portugal que fazia comércio com França, Inglaterra, Espanha, tá? Mas os colonos tinham que comercializar direto com a metrópole. Então, daí o termo pacto colonial. Mas no século XVIII, esse pacto colonial vai se desfazer aí, né? Na famosa crise do colonialismo. Esse sistema colonialista vai entrar em crise a partir do século XVIII. Final do século XVII já começa, mas na América, de forma geral, né, a partir do século XVIII. Então, a colônia, ela tem a setinha matéria-prima lá, né? A colônia abastecer a metrópole de matéria-prima, tá? E a metrópole de manufatura e mão de obra para a colônia. Tá? Ou seja, toda matéria-prima, quem fornecia era a colônia, para a metrópole. E depois a colônia tinha que comprar da metrópole esses produtos já manufaturados, que é essa produção intermediária que eu expliquei para vocês. Tá? Repetindo, então, para a gente entender essa relação comercial que tinha entre colônia e metrópole. Olha lá, colônia manda matéria-prima para a metrópole, matéria-prima, e a metrópole vende para a colônia já essa matéria-prima manufaturada já. E também a mão de obra. Tá? Então, essa relação comercial que existia entre metrópole e colônia.